Pra mim, não vai ser nada fácil contar a minha história aqui pra vocês. Mas eu preciso contar, porque eu quero alertar outras meninas, meninos, de que o crime não compensa. Só acaba, destrói a sua vida. Eu tô aqui à base de remédios, mas eu vou conseguir contar a minha história pra vocês. Eu sempre gostei de dançar, sempre gostei de funk. Sempre fui ousada, gostava de roupa curta, amava frequentar os baile funk. Eu fui criada pela minha avó. Não tenho mãe nem pai. Minha mãe me abandonou e meu pai morreu. E a minha avó me criou. Ela me deu muito amor e carinho, só que eu só queria saber de farra, só queria saber de funk, de rebolar a bunda, de descer até o chão, de baile funk. E foi em um desses bailes que eu conheci o Marcelinho. Ele era um cara muito descolado, sabe? Todas as meninas eram afim dele. Ele usava roupa de marca. E ele cantava. Ele era conhecido como MC Marcelinho. E aquele estilo de homem me mexia comigo, me encantava. Eu me apaixonei pelo Marcelinho. A gente começou a conversar, trocamos contato e começamos a namorar. Um dia eu apresentei o Marcelinho para minha avó. E a minha avó, quando viu o Marcelinho, ela ficou horrorizada. Ela falou que não queria o Marcelinho, não queria mais que o Marcelinho colocasse os pés na casa dela. Que ela não aceitava, não apoiava o nosso namoro. E eu continuei me encontrando com o Marcelinho escondida. Porque ela me ameaçou que se eu continuasse com o Marcelinho, ela me expulsava de casa. E mesmo assim, eu continuei com o Marcelinho. E a gente continuou namorando escondido. E quando eu ia pra casa do Marcelinho, teve um dia que eu fui lá na casa dele, ele me falou que usava umas ervinhas, se é que vocês me entendem. Eu não sei se eu posso estar falando aqui a palavra, né? Então, eu vou falar assim pra não prejudicar, né? Então, ele falou que usava umas ervinhas. Só que as ervas que ele usava era muito pesada, muito pesada. E assim, pra mim eu não via problema, sabe? Porque eu também gostava daquilo, eu gostava como eu frequentava os baile funk, sempre tem isso, né? Lá no meio. E eu confesso que eu também usava, mas só que a do Marcelinho era muito mais pesada. Era erva forte, pesada mesmo. E assim, eu comecei a usar também com o Marcelinho. Comecei a usar também. E nisso, eu acabei engravidando do Marcelinho. A minha avó descobriu, me colocou pra fora de casa e eu fui morar com o Marcelinho. E lá, ele me fez um monte de promessas, ele me prometeu um monte de coisa, ele falou que a gente ia viver bem, que ele ia assumir o nosso filho, que a gente ia ficar bem e tal. E eu comecei a trabalhar com o Marcelinho, como ele era cantor de funk, eu comecei a dançar no show dele, eu era dançarina dele, junto com outras meninas. E eu amava dançar, era a minha paixão, eu até gostava, tava amando a minha vida com o Marcelinho. A gente ganhava um dinheirinho bom, sabe? Só que ele tinha dinheiro até demais, porque o Marcelinho roubava, sim. E eu não gostava quando ele roubava. Eu dizia pra ele que a gente não precisava, mas ele falou que a gente precisava daquilo sim, porque um dia a gente ia largar aquela vida. E era meu sonho, gente, sair daquilo, porque eu queria dar orgulho pra minha avó. Eu tava triste, porque a minha avó tava decepcionada comigo. Então teve um tempo que a minha ficha caiu e eu me arrependi, sabe, daquela vida, de viver aquela vida. Eu queria uma vida estável e eu tava grávida, tava esperando um filho e eu precisava de uma vida estável. Então, o Marcelinho, com pouco tempo que a gente tava junto, o Marcelinho me prometendo aquelas coisas, ele começou a colocar coisa na minha cabeça, sabe? Pra eu fazer programa. Sim. Com casal, com homem, com casal, com mulher, sabe? E ele colocou as coisas na minha cabeça, dizendo, olha, vai ser bom, porque a gente vai ter mais dinheiro, a gente vai sair dessa vida rápido, a gente vai conseguir criar nosso filho bem e tal. E, gente, eu tava tão apaixonada pelo Marcelinho, eu já tava, sabe, tão apaixonada, eu já tava também, já tava meia doida com as coisas que eu tava usando.
E eu aceitei. Aceitei e a gente só se afundava cada vez mais, mais e mais. Até que eu dei um chega naquilo, falei que não queria mais aquilo. E falei que não queria mais aquela vida pra mim, que o tempo tava passando, que o bebê tava crescendo, que eu queria agora cuidar do meu filho. Então foi o que aconteceu. Eu dei um tempo, o nosso filho nasceu. E eu queria muito, muito que a minha avó conhecesse, porque eu passei muito tempo sem a minha avó. Muito tempo sem ela, a gestação todinha, minha avó não conheceu o nosso filho. E eu falei pra ele, Marcelinho, eu vou levar nosso filho pra minha avó conhecer. E ele cismou que ia comigo. Eu falei, Marcelinho, não vai, não vai, tira isso da tua cabeça, não vai. Porque minha avó não gosta de você. Se você for, é capaz dela chamar a polícia. E ele teimou comigo, teimou e disse que ia. Dito e feito, gente. Quando eu cheguei lá com o meu filho, Marcelinho, minha avó viu. Minha avó esculhambou o Marcelinho, xingou o Marcelinho de tudo que era nome. Falou que... chamou ele de tudo, sabe? De tudo. Vagabundo, presta, sabe? A gente foi embora. O Marcelinho ficou revoltado. E foi nesse dia, gente, que ele arquitetou um plano maligno. E ele começou a falar que já tinha decidido que ia assaltar a minha avó. E eu tinha dito pra ele, quando a gente tava lá usando as coisas, eu tinha dito pra ele que a minha avó escondia, não guardava dinheiro em banco, que minha avó guardava debaixo do colchão. E ele falou que ia ser mais fácil ainda. E eu não queria, gente, porque eu amava a minha avó. Foi a minha avó que cuidou de mim quando minha mãe me abandonou e meu pai morreu. E eu falei pra ele, esquece isso, Marcelinho, não dá certo. E ele falava pra mim, você quer sair daqui? Você quer viver uma vida melhor? A gente vai, sim, assaltar a sua avó. E a gente vai embora. E a gente vai tentar uma vida nova. Ele sempre me iludia com essas coisas, gente. Sempre me iludia com essas coisas. E eu, boba, aceitei, porque ele disse que não ia fazer nada com a minha avó. Então começou o plano dele. Fui pra casa da minha avó, que ele mandou voltar pra casa da minha avó com a justificativa que ele que me botou pra fora, né? E eu cheguei na casa da minha avó e falei pra minha avó chorando que o Marcelinho tinha me botado pra fora de casa e que eu não tinha pra onde ir com meu filho. Minha avó sempre foi uma senhora muito boa, uma mulher muito boa de fazer caridade, de ajudar. E minha avó ficou com pena de mim. Minha avó disse: filha, você não agiu certo, me deu um sermão, sabe? Falou um monte de coisa comigo, mas me acudiu dentro da casa dela, me ajudou. E tinha uma senhora lá que tomava conta dela, uma mulher, né? Tava tudo bem lá na casa da minha avó, tava tão feliz, sabe? Eu tinha até esquecido do plano do Marcelinho. Aí teve um dia que o Marcelinho ligou pra mim e falou que era pra eu colocar calmante na comida da minha avó, pra ela dormir. E que eu avisasse a ele quando a cuidadora, que era a senhora que cuidava de conta da minha avó, fosse embora, né? E eu avisei que ela tinha ido embora, coloquei escondido dela uns calmantes lá na sopa da minha avó. E quando minha avó foi dormir, eu subi junto com ela pro quarto. E a minha avó ainda olhou assim pro meu rosto e falou assim: eu te amo, minha filha, você é linda. E dormiu. Nesse dia eu fiquei olhando assim a minha avózinha adormecer, sabe? Fiquei olhando. E me bateu um remorso no meu coração, gente. Me bateu um remorso e eu falei que eu não ia fazer aquilo, que eu não ia dar continuidade, que eu não ia deixar ele assaltar a minha avó, não. Só que aí ele bateu na porta. Ele já tava lá embaixo. Fui lá, abri a porta pra ele e falei pra ele: Marcelinho, eu não quero. Eu desisto, Marcelinho, eu desisto. E ele todo carinhoso chegou pra mim, sabe? Todo carinhoso, ele disse: tenha calma, eu trouxe um negocinho pra você, me mostrou. E eu já tava tão nervosa, eu já tava tão ansiosa, já fazia uns dias que eu não usava aquilo, que eu tava com a minha avó. E eu tava tão ansiosa, eu tava tão nervosa que eu aceitei pra ver se eu me acalmava. E ele conversando comigo, e ele foi... Gente, praticamente ele... Sem eu tava tão desnorteada que ele foi dando ali aquelas coisas pra mim, aqueles negócios pra mim. E eu fui ficando, sabe, desnorteada. Gente, ele tava querendo que eu ficasse fora de mim mesma. E ele falava pra mim: fique tranquila, porque
você vai ficar mais tranquila, você vai ficar mais calma, tenha paciência, eu não vou fazer nada com sua avó. E foi quando ele subiu pro quarto da minha avó. E eu falei, na hora me bateu um desespero. E eu fui atrás dele. Eu corri, fui atrás dele. E quando ele chegou lá, que ele botou aquela arma na cabeça da minha avó, eu entrei em desespero. Eu me joguei, eu comecei a gritar, pelo amor de Deus, não faz isso, não faz isso, não faz isso. Só que já era tarde. Ele não me ouvia. E eu me joguei no corpo da minha avó, eu chorava, gente, eu chorava. Eu me lembro assim, sabe, de coisas, não me lembro de tudo perfeitamente, mas eu só me lembro que eu tava lá jogada em cima do corpo da minha avó, chorando, chorando, chorando. E ele na minha frente, ele pegou o nosso filho. O nosso filho. E ele falou pra mim, se livra disso. E eu olhei pra ele, você tá louco? Você tá louco? O que que você tá falando? Se livrar de quê? De quê? Gente, eu tava desnorteada já, eu já não sabia, não conseguia nem pensar. Eu não conseguia nem pensar. E eu, você tá louco? Você tá louco? E eu só gritava, eu só chorava, você tá louco? Você tá louco? E eu não me lembro, gente, muito bem, mas ele também tirou a vida do meu filho. E ele saiu me arrastando, me jogou dentro do carro. E quando ele viu que eu não tava, que eu tava louca, que eu tava desnorteada, que eu não parava de chorar, ele mandava, eu lembro dele falando, cala a boca, cala a boca. E eu chorava, gente, eu gritava dentro do carro, eu tava louca. E eu só me lembro dele falando, desce do carro, você vai atrapalhar meus esquemas, desce do carro. E eu, desesperada, não conseguia falar mais nada. Ele me jogou pra fora do carro e foi embora. Me deixou lá no meio dos matos. Depois, eu só me lembro, gente, que eu acho que eu apaguei, porque eu não me lembro mais de nada quando ele me jogou pra fora do carro. Eu só me lembro depois de um clarão muito grande, né, que já era dia, já tinha amanhecido, tudo isso aconteceu à noite. E eu ainda consegui me arrastar, eu tava andando me arrastando, sabe, muito fraca. E um homem me encontrou no meio da pista e me levou para um posto de gasolina. E no posto chamaram ajuda médica, chamaram a polícia, me levaram e eu já estava lembrando de tudo que ele tinha feito, de tudo do plano. Eu contei tudo para a polícia, contei tudo o que aconteceu. Eu não escondi nada, 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 nada. E quando a polícia foi na casa da minha avó, encontrou a cena mais horrível do mundo. A minha avó e o meu filho. E depois conseguiram achar o Marcelinho. O Marcelinho estava numa cidade bem distante, dando uma festa com várias garotas de programa, bebida, erva, tudo. E ele foi preso. Como eu era de menor, eu não pude ser presa. Fui mandada para um local de menores infratores, né? Só que eu surtei, eu surtava, eu tinha pesadelos, eles viram que eu tava transtornada, que eu tava tendo um surto psicótico e me levaram para um lugar, assim, para me tratarem, entendeu? Porque eu tava muito mal. E até hoje, gente, até hoje, eu tomo um remédio controlado. Até hoje eu vivo à base de remédio para eu poder conversar, para eu poder meio que esquecer o que aconteceu, só que eu não consigo esquecer. É algo que vai ficar na minha vida marcado para sempre. Um trauma que nunca, nunca vai se apagar. Então, amores, mais uma história real enviada por uma escrita. Ai, gente, muito forte, mas ela traz uma lição muito grande nessa história. Lembra no começo que ela falou que o crime não compensa? E ela se meteu, gente, em um buraco sem fim. Porque como ela falou, onde ela se meteu, né?
o fato dela ter se relacionado com essa pessoa, com esse cara que fazia coisa errada, que botava na cabeça dela de fazer coisa errada, né? Ela acabou perdendo a família que realmente amava ela. E agora ela tá nessa situação, fazendo um tratamento à base de remédio. E ela falou no relato dela que o crime, ele não compensa essa vida que muitas pessoas ostentam, que muitas pessoas acham bacana, né? Não vale a pena, só destrói você, só bota você pra baixo, pro buraco sem fim, né? E eu sinto muito por tudo isso ter acontecido com você. Espero mesmo de coração que você possa se recuperar, né? Um passo muito grande você já deu, que foi reconhecer que errou, que foi reconhecer o seu erro, que foi reconhecer que, infelizmente, você se meteu com a pessoa errada e essa pessoa fez você fazer tudo isso, né? Então, eu sinto muito por tudo isso e só espero pela sua recuperação, que Deus tenha misericórdia de você, que Deus te ajude, entendeu? A se recuperar e que você um dia possa olhar para trás e possa entender que tudo isso que aconteceu com você possa ter te tornado uma pessoa bem melhor, né? Então, espero muito de coração que você se recupere, que você melhore. E é isso, gente. Se vocês tiverem gostado da interpretação, deixa aqui embaixo o que vocês acharam dessa história, um conselho para essa jovem, tá? Curta, comenta, compartilha, deixa bastante like. Se inscreve no canal se você quer aquele paraquedas, ativa o sinal de notificação na opção todos para não perder nenhuma história. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!